Hello, Balzackers! Hello. Começa agora mais um episódio da 4ª temporada de Balzacs Podcast. Esse podcast maravilhoso que só traz conteúdo e convidadas incríveis para vocês. Pois é, e hoje pela primeira vez teremos uma gravidíssima aqui no sofá com a gente. Vocês já vão saber tudo que vai rolar. Mas antes, aquele recado para vocês seguirem a gente nas redes sociais, @Balzacs Podcast, onde a gente coloca sempre os melhores cortes. E seguirem a gente também nos canais Balzacs Podcast do YouTube e no Spotify. Ativem o sininho para não perderem nenhum dos episódios novos. E compartilhe com todas as amigas Por e favor. amigos, por gentileza. E hoje, minha gente, no episódio de hoje não é uma convidada inédita aqui no nosso Balzacs Podcast não, viu? Recebemos uma mulher que não só viveu uma reviravolta na carreira, como transformou essa experiência em causa. É jornalista, palestrante, autora e agora mamãe novamente aos 44 anos. Isabela Camargo vem falar com a gente sobre autoconhecimento, saúde mental, carreira e maternidade na maturidade. Seja bem-vinda, maravilhosa! Nossa! Eu tava ouvindo você, Kalina, e aí eu pensei assim, eu falei, eu sou a mesma convidada, mas não sou a mesma pessoa. Não! Pois é, hoje Muita coisa vindo boa. em dose dupla. Que delícia, obrigada por estar aqui, Eu que gravidíssima. Agradeço pelo convite. Ai, sempre bom ter você com a gente. Eu vou começar, obviamente, falando sobre esse seu momento tão Sim, especial, sim. Isa. Grávida aos 44 anos é uma ousadia. Né? Porque vivemos em um contexto tão curioso, porque é assim, a mulherada na faixa dos 30 e pouco tá pirando, porque se não está grávida, quer engravidar, ou de repente não está com nenhum parceiro fixo, né? E aí congelo, e agora o que eu faço? Aí, ou seja, a gravidez está sendo cada vez mais tardia. E aí eu vejo, porque as pessoas sempre me encaminham esses conteúdos perversos, quando você tem uma grávida 40 a mais, a turma dizendo assim, que absurdo essa pessoa tão velha. Do que nós estamos falando? Então vamos lá, do que nós estamos falando? Uma coisa que nós já sabemos sobre o nosso corpo. Fisiologicamente, não é o que o óvulo envelhece. Todas as células envelhecem. Então nós não estamos falando de uma parte reprodutiva da mulher que tem uma deficiência ao longo do tempo. Não. Todo o nosso corpo vai mudando conforme o tempo passa. Os óvulos, naturalmente, vão seguir o envelhecimento do corpo. Vamos lá. Aí, eu estava ouvindo a Kalina dizendo, autora, não sei o que lá. Aos padrões antigos, eu sou uma velhinha de 44 anos. Anunciávamos idosa, né? É. Você entendeu? Sim. Se você pegar manchetes dos jornais de 100 anos atrás, você vai ver, velhinha de 44 anos é atropelada na Avenida São João. Então, de novo, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma mulher que, por N razões, foi deixando a maternidade para mais tarde, e aí precisa tomar decisões que envolvem custos, né, e escolhas que impactam totalmente a sua fase mais profissional. Nós estamos falando de uma mulher que está optando por ter depois, só que isso também tem um custo. Então eu preciso ir separando, cada coisa no seu lugar. Então, uma coisa é o envelhecimento das suas células. Sabendo disso, você vai ter que ter uma manutenção diferente, é igual um carro. Um carro novo vai consumir uma certa quantidade de combustível. Um carro que rodou 20 anos vai consumir menos ou mais combustível? Fala pra mim. Mais, né? A gente carro vai bebendo velho mais com a consome idade. mais combustível, a manutenção é diferente. Sim. Mas é um problema? Não, envelhecer não é um acidente. Envelhecer é um privilégio. Então você entende que nós estamos falando de comunicação o tempo inteiro. Né? Nós, como comunicadores, precisamos tornar comuns os assuntos e causar menos noia, menos paranoia nas mulheres. Então, uma coisa é você saber, se você quiser ter depois dos 40, é possível? Com certeza, eu sou prova disso. Se vocês quiserem, depois eu explico como é que foi. Como é que foi o ato, não, né, gente? Assim, eu já estava aqui imaginando. Como é que foi? Não, mas olha que curioso. Então, se você quer conscientemente deixar a sua
gestação, se é o seu desejo, para depois dos 40, é possível. Mas você já sabe também que fisiologicamente a sua estrutura vai precisar de uma manutenção diferente. Ah, Isabela, que manutenção é essa? Aí a gente vai para aquele papo que provavelmente todos já ouviram. O sono, a alimentação, a atividade física e tudo mais. Nesta segunda gestação, eu estou muito mais saudável do que na primeira. Eu fui mãe, eu engravidei a primeira vez com 39 anos. Tive a Angelina com 40. Agora eu estou com 44 anos. Então, e hoje a minha saúde está muito melhor do que com 39. Então, uma coisa é fisiologicamente, a outra coisa é o ambiente que você está e o que você faz para o seu organismo. Isso conta muito. Você sabe, Isa, que você está falando isso da gravidez tardia e o que enfiam na nossa cabeça. Nos bastidores a gente estava inclusive falando sobre isso. Me recordo que quando eu tinha cerca de uns 32 anos, eu estava começando um namoro. E eu fui a uma ginecologista procurar um método contraceptivo, um DIU, que pudesse se adaptar a mim, justamente porque eu não queria engravidar. Naquele momento, não. E eu saí de lá com um discurso do tipo, olha, você está velha, você precisa congelar óvulos. E eu assim, peraí, eu vim aqui porque eu não quero engravidar, não estou pensando em ser mãe, você quer enfiar na minha cabeça que eu preciso congelar óvulos, porque senão, quando um dia eu quiser ser mãe, não serei. Já se instaura uma paranoia. Uma paranoia instantaneamente. Então eu falei, caramba, gente, será que eu tô errada? Porque eu, com 32 anos, tô não querendo ser mãe imediatamente e essa médica querendo enfiar isso na minha cabeça, sabe? Na verdade, a médica... Eu achei invasivo. Ela de novo, comunicação. Ela dizer para você, Kalina, você está com 32 anos. Fisiologicamente e financeiramente, se você tiver condições, congela por segurança. O investimento numa fertilização hoje é segurança. Isso é uma coisa. Agora, dizer que se você não fizer isso, você não vai ter isso, é um desserviço. Foi o que ela fez. Então, eu sempre converso com muitos médicos, obstetras e que trabalham com fertilização, inclusive. Uma coisa é você informar, a outra é você aterrorizar. Só que também cabe a nós, que já temos informação suficiente, de entender que de repente essa médica só sabia se comunicar dessa maneira. E é muito bom quando a gente vive esse tipo de situação que nos incomoda para trazer esse assunto aqui no podcast. Porque se a forma que o outro está falando está me ferindo, isso é dele. Então, o que eu posso fazer? Buscar outra informação. Mas deixa eu ver. Porque não foi pessoal. Ela não falou isso para te prejudicar. Foi a forma que ela tinha para falar. Eu entendo como a indústria farmacêutica querendo enfiar na nossa cabeça que a gente precisa desse tratamento, que a gente precisa disso, que a gente precisa desse recurso. Quer enfiar na nossa cabeça a qualquer custo que a gente precisa deles e não pelos métodos naturais. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Conte. Outro dia eu soube que tem empresa oferecendo como bonificação para mulheres congelamento de óvulos. Como é que vocês veem essa notícia? Vamos lá. Um abuso para a mulher. Porque, Você no acha que é um fundo, abuso? uma empresa, eu acho que se uma empresa quer que a funcionária congele os óvulos, é porque ela quer a produtividade dela hoje, para que lá na frente, talvez quando ela não seja mais útil para a empresa, ela possa realizar o sonho de ser mãe. Concordo completamente. Assim, bonificação. Que coloca isso como um pacote de bônus, entende? Como um Plano de pacote de- saúde, vaga na garagem. E você tá com 30 e poucos anos? Então, nós temos aqui um presente para você. Se você quiser, você congela. Agora, veja só. Para algumas mulheres, isso vai ser muito legal. Sim. Vejam. Para algumas mulheres, isso vai ser muito legal. Para outras, não. Então, dependendo do seu nível de consciência sobre o ritmo da sua vida, você vai achar isso um tesão. Opa, tô no melhor lugar do mundo, ó. Posso trabalhar muito, meus óvulos estão lá. Eu não vou saber dizer assertivamente qual é a taxa de 100%, 90%, porque mesmo um congelamento não significa que aquilo vai se encaminhar para uma gestação. Ninguém te garante isso. O que eu, Isabela, posso garantir, então, falando por mim, é que, à medida que você sai deste ambiente de
cobrança, estresse e decisão a qualquer custo. E, nossa, então, se eu tô com 37 anos, não tenho namorado, eu tenho que congelar? Olha, se você tiver condições financeiras, faça por segurança. Mas pode ser que você nem precise. É igual seguro de carro, seguro de vida, você paga para não usar. Então, fazer uma fertilização, não vejo problema nenhum. Desde que você também depois tenha o poder de decisão. Se precisar, você usa. Senão, não. Onde eu quero chegar com essa história? Quando eu engravidei da Angelina, e a Kalina me perguntou, né? Você planejou? Vamos lá. Foi muito legal ter sido mãe aos 40. A primeira maternidade, né? Aos 40. Maternidade na maturidade é tudo de bom. Não significa que eu não tenha gincana todos os dias, tá? Eu vivo uma gincana diferente todo dia. Que eu não tenha momentos em que eu choro sozinha, em que eu me sinto absolutamente perdida. Todo dia, tá? Todo dia é uma avalanche de situações. Mas foi muito legal ter sido mãe da Angelina com 40 anos. E aí eu e o Thiago, a gente sempre olhava assim pra ela e falava assim, cara, isso é muito legal, né? Se ela tivesse um irmão. Não, mas imagina, financeiramente, isso e aquilo e tal. A decisão não estava cravada. Aí eu criei uma tese. Quando você não quer, e eu pergunto para vários casais que têm um filho, eu falo, e aí? Vocês vão pegar, né? Vão embalar na ideia de um segundo? Não. Quando a pessoa já crava não, beleza, ela já está decidida. Nossa tese é, quando a pessoa está, não, porque isso, porque aquilo, ela quer, mas não tem coragem de assumir. E foi o que aconteceu comigo e com o Thiago. A gente não tinha coragem de assumir. Aí, vou entrar agora numa outra noia, outra paranoia, tá? Eu tinha... meses atrás, tentado um implante de gestrinona, porque eu já achei que eu já estava na menopausa, já estava com sintomas da menopausa. E aí, jornalista, curiosa, né, falei, por que não? Vou experimentar. Só que não me fez tão bem. E aí, quando eu tirei os implantes, eu falei, Thiago, não vou tomar nada, eu preciso saber como é que meu corpo funciona, não quero anticoncepcional, não quero nada, vamos só, né, na camisinha, né, numa ideia ali de tabelinha, beleza? Beleza. Só que aí chegou um momento que a gente falou assim, Isabela, você tá com 43 anos, né? Você acha que você vai engravidar assim naturalmente? E a gente desencanou da camisinha, da tabelinha e tudo mais. E aí, Antônio está aqui. O que eu quero dizer com isso, meninas? Quando você relaxa, quando você de fato entrega a sua vida, né, para Deus agir, as coisas vão acontecer. E um outro ponto, quando você cuida da sua saúde mental, o seu corpo responde naturalmente, de uma forma assim que é mágica. Então, todas as pessoas me perguntam, como você conseguiu engravidar aos 44 anos? Cuidando de mim. Aí uma pessoa vai falar assim, nossa, que sacanagem, Isabela, eu estou cuidando de mim, mas mesmo assim eu não consigo engravidar. Aí nós temos que entender o que é cuidar de você. Não é uma semana dormindo bem. Né? Nesses últimos 7 anos, depois do que eu vivi com a síndrome de burnout, primeiro eu tentei me recuperar moralmente. Né? Foi um equívoco. Eu deixei só minha recuperação física e mental depois do moral, mas ok, foi como tinha que ser. E depois que eu comecei a me recuperar fisicamente e mentalmente, olha o que aconteceu, 2 gestações. Então eu sou prova social de que, à medida que você vai cuidando da sua saúde mental, o seu corpo vai funcionar melhor. Se você tem no seu coraçãozinho a vontade de ser mãe, ótimo. Se você ainda não sabe, tudo bem não saber. Eu também não sabia. Até meus 39 anos eu tinha mais certeza que eu não seria mãe do que seria. Até os 39. Você entende? Então, eu vejo que nós estamos vivendo um momento de muita medicalização dos sentimentos, de muita regra. Não, então, se você tá assim, você tem que fazer assado. E aí você deixa de viver, você deixa de fluir naturalmente. O que acontece quando você entra nessas paranoias? Você se auto-sabota totalmente. Seu corpo está sob que hormônio? O da serotonina, o da endorfina, o da oxitocina, né? O hormônio do bem-estar ou do estresse? Cortisol total. Cortisol na veia. E aí o que acontece com as células quando estão sob cortisol? Elas estão inflamadas ou desinflamadas? Inflamadíssimas. E aí como é que você vai conceber um filho?
Não concebe, né? Ou concebe um filho com raiva, né? Não sei. Ou alguma coisa ruim acontece com a formação? Não. Eu digo, quando você está sob estresse crônico, que é aquele todos os dias, que tipo, meu Deus do céu, eu tenho que... O que eu vou fazer? Eu vou entrar no Tinder, eu preciso... o que eu faço? Você está sob estresse, você está se colocando numa situação de ameaça que não existe. À medida, então, que você entende o cenário, entende suas decisões, entende quais são as opções do mercado, opa, então eu vou pensar o que eu vou fazer, mas eu não sou obrigada a fazer. Quando você está sob estresse crônico, as suas células estão inflamadas. Então a chance de você adoecer é muito maior do que a que você conceber um filho. Eu só gerei o amor depois que eu experimentei o amor próprio. Tanto na primeira, a segunda, então, é mais reflexo ainda do quanto eu estava me cuidando de verdade todos os dias e não só nos fins de semana. E aí pronto. Porque a gente também recebe muita pressão externa, Isa. Eu não sei como isso bateu aí em você, mas você conseguiu, pelo que eu entendi, se blindar bem. Sim. Mas, por exemplo, Kalina talvez já tenha ouvido isso. Pô, você tem 37 anos, você ainda não é mãe, você vai ser mãe velha. Não, mas você não vai ter muita energia para brincar com o seu filho, porque você vai ser mãe aos 40. Eu não só ouço, como eu ouço 50, de mim. Você vai ter... Então, eu acho que é esse o ponto. A gente se cobra, absorve a cobrança externa e cria uma noia que inflama o corpo inteiro e que trava uma mulher que muitas vezes aos 35, 40 está tentando engravidar. Vamos lá, eu controlo o que as pessoas falam? Não. Então, quando alguém me diz, nossa, você vai ser mãe velha? Depende, não, eu pretendo ter até os 50 anos. O que é velho para você? Você entende? Então, nós estamos com alguns vícios de linguagem horrorosos. Outro dia encontrei o Dr. Drauzio Varela no evento e aí a gente estava falando sobre as diferenças das doenças, sobre SUS, hospital privado, e aí o Dr. Drauzio falou assim, as doenças mudaram, os comportamentos mudaram. Antes você tinha doenças agudas, ou seja, um mal súbito, uma situação súbita. Hoje as doenças são crônicas, ou seja, elas vão se cronificando com o tempo, ou seja, a chance de prevenção é muito maior. Mas aí eu preciso querer falar de prevenção. Aí se eu já emendo aquilo, mas prevenção, no Brasil não tem prevenção. Vício de linguagem. Do que você está falando? De que Brasil? De que região? Então se na cidade que você tem, na cidade que você está, se a prefeitura não faz esse trabalho, você está fazendo? Você está fazendo a sua prevenção, a prevenção da sua família? Então a gente tem que estar muito presente para sair desses vícios de linguagem. Para começar, quando alguém vem falar algo que você não concorda, tudo bem, faça perguntas. Será? Não, mas o que é velho mesmo? Não, mudou, né? Mudou. Não, eu estou me sentindo muito bem. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Você está com 37 anos. Uhum. Te pergunto, e os próximos 37? Eu desejo viver muito bem. Então, mas você acha que você está velha? Não, nem um pouco. Então, não importa o que te digam. Importa como você vai reagir e absorver o que te dizem. Agora, se essa fala, Kalina, de fora, tá tão latente que já compromete a sua fala de dentro, então a gente tem que fazer uma revisão. O que eu estou ouvindo que eu não preciso mais levar em conta? Eu ando com o meu modo avião ligado a maior parte do dia. Ouço bobagem do dia inteiro. Só que eu já sei que eu não vou conseguir também trabalhar educação e saúde mental o tempo inteiro. Tem momentos em que eu também me retiro da conversa, da discussão, que eu falo assim, essa briga eu não vou comprar não, essa conversa eu não vou continuar pela minha saúde mental. Então é isso. Quando você reconhece os seus limites, você vai saber até que ponto você vai, pegar uma provocação como essa, que na verdade não é nada pessoal, né? A pessoa também está repetindo alguma coisa que ela já ouviu exaustivamente, e fazer uma pergunta. Não tô afim. Então beleza. Nossa, você vai ser mãe velha? Pode ser que sim. Eu vou ali no banheiro e já volto. É isso que está faltando pra gente. Sair mais dessas conversas que a gente já sabe que não vai levar a lugar nenhum. Então, das conversas. E as internas?
Se você tiver alguma cobrança, por exemplo, nossa, mas e aí, você não vai? Conversa com o seu sentimento. O Padre Fábio de Mello falou isso para mim lá atrás, quando eu fui escrever meu livro, quando ele começava a conversar com a ansiedade que o consumia demais, assim, as crises de pânico, né? O medo que ele tinha dos encontros, por exemplo, com pessoas dentro do elevador. Porque uma coisa é você falar com a multidão, ninguém está te perguntando nada, ninguém está te pedindo nada. E ele começou a desenvolver a síndrome do pânico quando ele já estava muito exausto. As pessoas encontravam ele no elevador e pediam conselhos, só que ele não tinha mais energia, ele não tinha mais como dar aquilo que ele não tinha. Então, nesse aspecto, nessas paranoias, a gente tem que conversar com esse sentimento, tipo, mas eu não estou velha pela minha perspectiva, inclusive pela perspectiva da sociedade, que já mudou. Eu não sou uma velhinha de 44 anos. Eu me sinto muito bem. Acho que eu nunca estive tão jovem como agora. Se eu considerar a ideia de que jovem é o quê? É uma pessoa disposta? Tô super. Aberta a novos conhecimentos? Tô super. Agora, eu não vou mais fazer o que eu fazia na juventude. Eu não durmo menos do que eu preciso. Eu não como o que eu comia antes. Percebe? Depende. Então, o que é jovem para você? Comportamentos que mudam. E justamente sobre essa questão da saúde mental, que a gente aborda muito com você, claro. Isa, você foi uma das primeiras jornalistas a falar abertamente sobre burnout, sobre transtornos mentais, transtornos da mente. E você continua levando isso para sua carreira. O que mudou daquela época, da Isa, daquela época para agora? Eu mudei à medida que eu fui aprendendo também com outras mudanças. Então, eu aprendi a questionar mais, aprendi a me respeitar mais. A principal mudança, eu comigo, respeito. Respeito absoluto ao que eu sei que eu preciso, para mim, e sem brigar. A gente não precisa discutir, você não precisa brigar. Você pode argumentar, perguntar e quanto mais, Kalina, eu fui me compreendendo as minhas características e as minhas limitações, mais eu fui me sentindo forte. Então, isso foi o que mudou. Em relação à sociedade, nós não estamos falando mais de algo subjetivo. Nós já estamos falando de uma doença ocupacional. Hoje o meu trabalho, 7 anos depois do que eu vivi, é muito mais a não banalização do termo do que qualquer outra coisa. Porque agora tudo é burnout. Outro dia até eu vi uma notícia da Forbes dizendo o burnout pelo excesso de notificações. Na hora eu peguei aquela publicação, coloquei no meu Instagram, Forbes, por favor, não banalize o tema. Então é isso. Quando você não quer se aprofundar num assunto, aí você banaliza, aí tudo é burnout. Não! Cansaço é uma coisa, esgotamento é outra. Síndrome de burnout é uma doença ocupacional que faz você perder funcionalidade. Então, sinto muito por aqueles que estão banalizando, que aí chamam de burnout sexual, o burnout materno. Não, não existe. Síndrome de burnout demorou muito para ser reconhecida. Para quem ainda não sabe o que a gente está falando, dá um Google. Eu sei que você dá Google para um monte de coisa, então por que não dá Google, né, para as coisas que realmente podem te levar para um caminho de mais compreensão, de mais saúde e principalmente mais autorresponsabilidade? Que aí você tira também da empresa responsabilidades que não são delas, são sua. Não estou dizendo que as empresas não têm responsabilidade pelo burnout, tem total. Mas eu, enquanto indivíduo, se eu estiver com saúde, eu posso tomar decisão. E se eu estiver num ambiente com assédio, eu me retiro. É uma escolha. Eu posso continuar lá e tentar mudar os comportamentos daqueles líderes. Eu vou conseguir? É fácil mudar o comportamento de alguém? Porque a gente já sabe que é difícil a gente mudar o nosso próprio comportamento. Então, se eu estou com saúde para reconhecer que aquele ambiente não está me fazendo bem, o que eu faço? Continuo lá batendo o pezinho? Não, vou ficar aqui até morrer? Ou eu tomo decisão? Eu sou muito mais a favor de tomar decisão com saúde. Hoje mesmo eu recebi um direct lindo de uma pessoa que me disse assim: Isa, eu pedi demissão, queria que você fosse a primeira pessoa a saber. Eu não conheço a pessoa. Fico muito feliz quando eu recebo mensagens de, especialmente mulheres que me falam: tomei uma decisão, pedi demissão. Caraca!
eu não sou a favor de você pedir demissão, eu sou a favor de você tomar decisão. Esse é o ponto. Se essa decisão vai te tirar de um lugar que está te adoecendo, pronto, ganhei meu dia. Isa, e eu ouvi recentemente, eu li uma matéria de um termo que para mim até então é novo, que se chama bed rotting, que é o apodrecimento da cama. Tem o brain rotting e agora o bed rotting. O do cérebro a gente pode até entrar nele. Agora o bed rotting é o apodrecimento da pessoa na cama, que tá virando uma tendência da geração Z. E eu falei, não é possível. Que isso, pelo amor de Deus. O que é isso? São pessoas que optam por passarem o dia inteiro, por passar o dia inteiro na cama, dormindo. Dormindo não, perdão. Eles passam na cama, eles acordam, ligam o notebook e ficam trabalhando. Aí se dá um soninho no meio da tarde, eles dormem e voltam a trabalhar de pijama. E eles entregam tudo o que eles precisam. Eu vi uma matéria, acho que no Globo.com, e tinha uma social media, que trabalhava para uma empresa grande, dando o depoimento dela. Quando eu vi a foto da menina, ela tinha uma feição zero saudável. Pronto. Sabe, a cor do rosto de quem deve ficar no escuro o dia inteiro, só com a tela do computador e do celular. Provavelmente dorme durante um período ali do trabalho dela, mas é o apodrecimento na cama com produtividade. Então eu te pergunto, você acha que as pessoas também estão criando uma moda inversa que é totalmente anti-produtividade e anti-saúde? Porque a gente está falando de burnout como algo muito nocivo para a saúde. Você optar por isso para de repente não ter um burnout, para você ter uma rotina mais tranquila, é zero saudável na minha percepção. Sim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Primeiro que a síndrome de burnout acontece com situações de assédio, ponto. Isso é muito importante. O que faz uma pessoa que é comprometida e responsável viver um burnout são anos, não é um fim de semana nem um mês, anos em um processo insustentável de menos recuperação, ou seja, menos sono, menos autocuidado e muita entrega. Vai chegar um momento em que essa conta não vai fechar. Se vai acontecer um diagnóstico da síndrome de burnout, ou um infarto, ou um AVC, ou um outro problema, vai depender do seu organismo. Mas nenhuma pessoa que entrega mais e se recupera menos vive com saúde. Primeiro ponto. Até os grandes atletas são grandes atletas porque aprenderam que o tempo de treino tem que ser equivalente ao tempo de descanso. Se você não recupera, você não performa. Então vamos pegar essa ideia dos atletas de alta performance para os profissionais de alta performance. O que é um profissional de alta performance? Que todos os dias performa. Ó. Então, alta performance, na minha opinião, é uma pessoa que está precisando entregar todos os dias. Faz parte do jogo, faz parte da vida, tá? Agora, se eu vou optar por ficar deitada na minha cama no escuro, ou se eu vou ficar sentada, né, de forma confortável, ergonomicamente, que aquilo não vai me prejudicar, é uma escolha. Não é uma escolha? Tá. Se eu vou optar por ficar num quarto escuro ou com a luz natural, eu já sei o que me faz bem. Luz natural. Então, você percebe que para fazer boas escolhas eu preciso me conhecer bem. E se eu estou tendo um tipo de comportamento para evitar o burnout, então primeiro você já nem sabe o que é o burnout. Porque para você ter o diagnóstico de burnout, você está por anos num estilo de vida insustentável e vive uma situação de assédio. Essa é a gota que transborda o copo. Tá? Burnout não é excesso de trabalho. Burnout é excesso de trabalho em um ambiente hostil e onde você vive assédio. Tá? Porque senão dá a impressão que o trabalho é o problema. É a mesma coisa que eu te disser assim, uma coisa legal. O que você gosta de comer? Comida japonesa. Comida japonesa. E se você for no rodízio assim e comer muita comida japonesa, como é que você vai se sentir depois? Péssima, vou passar mal. Mesmo gostando da comida japonesa? Sim. E você, Kalina? Churrasco. Aí você vai lá domingão, nossa, vai comer um monte. Como é que você vai se sentir depois? Nossa. Bem ou mal? Podre. Mas você gosta do churrasco? Muito. A mesma coisa com o trabalho.
Então eu posso amar o que eu faço. Mas se eu fizer demais, vai ser como comer muita comida japonesa. Eu vou me sentir mal depois. Esse é o ponto. Senão dá a impressão que o trabalho é o problema. O churrasco é o problema. A comida japonesa é o problema. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Ponto. Agora, que dose que eu estou colocando, ou que dose eu estou sendo obrigada a tomar, aí é uma decisão. Então, essa história do bad, ou do brain podre, né, ou seja, da cama ou do cérebro podre, tem a ver com as suas decisões. Então, assim, reconheço que eu estou tendo comportamentos que não estão legais. Posso mudar sozinha de comportamento, assim como eu comecei esse comportamento, ou eu preciso de ajuda. Assim como a gente escova o dente todos os dias e precisa ir ao dentista. Mas você sabe que eu vejo que tem uma coisa que é muito da nossa geração ainda, de quem nasceu em 80 e 90, que é como que é? Não é espetacularização, não, que é vangloriar, enfim, o cansaço, que Sim. sabe, nossa, você trabalha demais, que legal, você tá se acabando, que bacana. A nossa geração vem com essa. Eu lembro que quando eu era estagiária, por exemplo, eu, além de fazer o meu trabalho, eu gostava de fazer outros trabalhos, Claro. mas era um interesse meu, para aprender. Mas foi uma educação que eu tive também do meu pai e da minha mãe. Você tem que ser proativa, você tem que dar mais do que recebe, você tem que... Lá. Hoje eu percebo, eu que estava até recentemente trabalhando em TV, enfim, e eu vejo que isso também faz parte do mundo corporativo, que essa geração 20 tá diferente. Por exemplo, eu estava indo atrás de uma notícia e essa menina era uma estagiária minha e ela estava no horário de almoço dela. E eu mandei uma mensagem para ela, falei assim, fulana, preciso da sua ajuda nessa apuração. Você poderia me ajudar, por gentileza? Kaline, estou no meu horário de almoço, volto só às, sei lá, 12h30. Eu fiquei assim, certa ela, porque se fosse eu na minha época, eu interrompi o meu almoço, voltava porque minha chefe pediu, não teria horário de almoço, Todos isso nós. ia me adoecer e não sei o quê. E eu percebo que eles não. Então, dá 18 horas, bateu o cartão, 5 minutos depois, não vejo mais nada do trabalho, Kalina, tô indo para minha casa. É isso. Eles vêm muito diferente. E ao mesmo tempo que eu falo, é legal, parabéns, vocês estão bem, ao mesmo tempo eu falo, bando de preguiçoso. Forgado. Mas sabe? Tem os dois lados. Eu acho que a gente enxerga os dois lados. O limite necessário, mas ao mesmo tempo, acho que um corpo mole para nossa Sim. geração. Mas eu não fui que contratada para aprendeu- fazer isso. Só para fazer isso. Mas... Se não é acúmulo dosar de função. isso? Se não, eu vou no... Como que chama aquele lugar do RH? Na ouvidoria? Compliance. Compliance. Não sei, eu não sou Não, da sabe, Ouvidoria compliance. também, ouvidoria, No saque, compliance. Compliance é Foi no chique, você é compliance. chique, amiga. Chique eu. Vamos lá. Vocês disseram, tem dois lados. Não tem mais do que dois lados, tem vários lados. Né? Que nós, que nascemos na década de 80, 70, chegamos aqui, né, em 2025, com este repertório, nós chegamos. Isso é um fato. A questão é como que eu, a partir de agora, sigo. Então, dizer assim, não, porque a minha geração, as pessoas da minha família, as pessoas, né, que trabalharam comigo, dizem isso. Sim, a questão é como você vai agir a partir de agora. Que nós glamorizamos o estresse, a agenda cheia, isso é um fato. A questão é, você quer continuar nesse vício de linguagem? Quando me perguntou assim, nossa, Isabela, eu vejo você não para. Hã? Eu paro, sim. Nossa, mas está corrida? Não. Eu sou bem assertiva com o meu tempo. Né? Mas eu não estou correndo. É diferente. Eu não fico jogando conversa fora aos 44 anos grávida pela segunda vez. Então eu preciso fazer uma escolha de ser muito assertiva para dizer sim para vocês. Eu tive que fazer uma reorganização. Então é responsabilidade com as escolhas. Tá? Então, como nós viemos parar aqui é uma coisa, agora como você vai seguir a partir daqui é outra. Meio-dia você pediu para sua estagiária apurar uma notícia. Era uma notícia que tinha que ser apurada naquele momento, ia mudar o ponteiro de algum jogo ou não? Eu atuo muito nas empresas e ontem mesmo eu estava numa grande escola daqui de São Paulo e aí o executivo falou assim, não, mas essa geração, corpo mole e tal, esse conflito de gerações, eu falei, conflito ou encontro de gerações vai depender do quê? Da sua saúde mental. Quem tem mais repertório somos nós.
para lidar com a turma mais nova, quem tem mais repertório somos nós. Então, o quanto eu estou disposta a pegar na mão então dessa sujeita e dizer assim, olha, você fez muito bem de defender o seu horário de almoço. Podem ter algumas situações que a gente vai ter que, algumas situações, e não todas, mexer nisso. Quais são os critérios? São os combinados que a gente tem que fazer. Entende? Então, assim, é a morte de alguém, é a queda de um avião, especialmente nós estamos falando aqui de um ambiente jornalístico, né? É um avião que caiu? Não, é só mais uma notícia. Não, então, se é só mais uma notícia, eu preciso respeitar o horário das pessoas para que elas também respeitem o meu. Você entende? É uma conversa para adultos, é uma conversa que exige análise de vários pontos de vista, mas uma coisa eu vou te dizer. Mas a turma está mais preguiçosa? Depende. Depende do ponto de vista. Porque a turma que teoricamente não era preguiçosa está como? Doente. Então, o que é certo e o que é errado? Depende, então, da sua área de trabalho, quais são as notícias que afetam, ou quais são as situações que afetam o ponteiro do negócio. Senão a gente vive nessa ambição, essa loucura de resolver tudo para entregar tudo, e aí acaba o dia você está absolutamente sem sentido. Outro dia o médico André Fusco falou assim para mim, Isabela, o sofrimento não é o problema. O sofrimento sem propósito é um problema. Percebe? Então depende. O que você está fazendo? De forma assim bem simples. Se você chega ao fim do dia cansado, normal, vida de adulto. Cansada e feliz é uma coisa. Agora cansada e infeliz é outra coisa. Percebeu a diferença? Uhum. E muitas vezes entra no lugar do descanso a culpa. Ok, eu preciso ser produtiva, mas eu também preciso descansar. Puxa vida, mas eu fico culpada de terminar mais cedo meu expediente, de assistir uma série. Deu 6 da tarde, já terminei, vou assistir uma série. Essa culpa, ela deve ser validada ou a gente precisa relembrar o tempo inteiro que mesmo durante a semana de segunda a sexta você precisa de momentos de descanso, porque senão você não vai dar conta de tudo? Bom, como eu peguei aqui o exemplo do atleta, né? Você só vai ganhar medalha se você descansar, ou seja, se recuperar o tempo que você tiver em jogo. Mas então de segunda a sexta eu não posso assistir uma série. Tá, então de fim de semana você também não pode trabalhar. Como o nosso tempo está muito borrado, muito fragmentado, é você que sabe o que você pode fazer, a não ser que a sua vida seja o Show de Truman. Assistiram esse filme? Sim. Para quem não assistiu, assim, o Show de Truman era um sujeito que a vida dele toda era filmada. A vida toda dele era televisionada. Então, assim, essa culpa que você está sentindo, mas por quê? Tem alguém te assistindo 24 horas por dia? Às vezes eu fico pensando, eu falo assim, cara, será que tem uma câmera aqui filmando? Né? Que será? Lógico que não. Tem a minha cabeça. Pronto. Então pega essa câmera que está para fora, preocupada com o que os outros vão pensar, e vira lá para dentro. Então, de novo, pega a câmera que você está colocando para fora e alimentando uma culpa e joga para dentro, vê se não muda. Não. Se eu trabalho de sábado, eu não posso assistir uma série durante a semana? Mas do que nós estamos falando? Percebe? Outro dia, numa pauta, uma pessoa disse assim, Isabela, o que você acha dessas pessoas que quando são demitidas, elas colocam no LinkedIn que foram demitidas? Né? Elas expõem que foram demitidas. Depende. Eu já vi várias demissões pelo Zoom. Então, se me demitem pelo Zoom, eu não posso me despedir pelo Zoom? Estão comigo? O quanto a gente está numa mudança de comportamento, tá? Não é só mudança de geração, não. É mudança de formas de trabalhar, de comportamentos e de consequências de tudo isso. Então, se uma pessoa pode ser demitida pelo Zoom, então eu não posso me despedir pelas redes? Claro que pode. Se você fala do seu trabalho, você pode se despedir dele também nas redes. E você sabe, Isa, que a gente está falando do mundo corporativo agora em maio, uma lei que vai obrigar as empresas a criarem medidas específicas para tratar da saúde mental dos colaboradores. Espero que eu tenha falado corretamente. O que você acha disso? Tá, nós estamos falando da NR1, que é a mãe
das normas regulamentadoras. O que é isso? Vamos ver quanto tempo que eu tenho para explicar aqui. Fica tranquilo. Tá, não, faltam 2 para os 15 minutos que a gente precisa encerrar. A partir de maio, 26 de maio especificamente, se torna lei medir, mapear riscos psicossociais. O que é isso, Isabela? Um risco de adoecimento mental. Nossa! Cadê os fogos com essa notícia? É uma baita notícia positiva para toda a sociedade, menos para aqueles gestores que acham que isso é mais uma lei ou é mais um problema. Eu estive recentemente com gestores de hospitais privados e aí ficou muito claro para mim que o medo dessa atualização da NR1, que começou na década de 70, o que é isso? Na década de 70, o Brasil recebeu o troféu de país mais adoecedor do mundo. Adoecedor? Pela OIT, Organização Internacional do Trabalho. Então, década de 70, para quem gosta, né, de futebol, sabe que a gente ganhou Copa do Mundo e também ganhou o título de país mais adoecedor do mundo. Com isso, nós começamos a desenvolver normas regulamentadoras. Traduz. Uma obra, um sujeito precisa estar de capacete, no hospital a enfermeira tem que estar de luva. Isso é uma norma regulamentadora. Para quê? Para reduzir riscos de acidentes no trabalho. Entendeu? Capacete, faz sentido, capacete. EPIs, equipamentos de proteção individual. Muito bem. Isso foi na década de 70. 80, 90, 2010, 20, 2025. Por que agora nós estamos, então, com a NR1 atualizada, entrando em vigor dia 26 de maio? Porque os problemas ocupacionais mudaram. Eu não tenho só mais risco físico, biológico e químico, aliás, o ergonômico. Eu também tenho o psicossocial. O que é isso? Eu vou medir na minha empresa se tem assédio. Eu vou medir na minha empresa se tem sobrecarga de trabalho. Se isso não é um avanço, eu estou muito doida. Então, esta é uma norma, é lei. Isabela, mas a multa é alta? Não. E se eu não quiser fazer? Não faça. Mas se alguém adoecer e pedir afastamento pelo INSS, vai afetar a sua reputação. E aí vai ser mais caro depois. Bem mais cara que essa multa. E o bolso também, porque daí você mete... Você quer que eu te fale sobre isso? Aí eu te explico também sobre isso. Toda vez que um funcionário for afastado por um CID, ou seja, um código que define que aquele adoecimento é relacionado à saúde mental e bater no INSS, vai acontecer uma coisa nas empresas. Agora é papo bem sério. Existe uma sigla chamada RAT, Risco de Adoecimento do Trabalho. Por exemplo, um frigorífico tem um RAT, uma obra tem um RAT, tem um risco de trabalho. Um escritório tem um RAT menor, porque o risco de adoecimento físico é menor. Estão comigo? Uhum. Muito bem. Esse RAT ele é medido a partir do risco do ambiente. Aí você não seguiu o NR1, você acha que tudo isso é uma bobajada, beleza. Uma pessoa se afastou, bateu no INSS. O RAT vai aumentar uma outra sigla, chamada FAP, que é o fator acidentário. E aí você vai ter que pagar de 1 a 3% sobre toda a sua folha de pagamento. Todos os meses para o INSS. Então vai ser bem mais caro. Então quando a gente fala de norma regulamentadora, nova lei que mede riscos psicossociais, nós estamos falando de dinheiro, estamos falando de negócio. Para que as pessoas entendam que a gente está falando de saúde mental. Porque se eu falar só saúde mental, as pessoas vão achar que é bobagem. Mas, ok, então, se não dói aqui, no seu coração, na sua alma, vai doer no bolso. Começa a valer em maio. Estou falando disso desde o ano passado. Então, a gente precisa de mais educação no tema. Reconhecer que a gente está vivendo uma evolução. Sabe? Então, o que mudou nesses últimos 7 anos? Muitas coisas. Muitas ainda vão mudar. Mas quanto mais comunicação assertiva, simples, direta, melhor. E se eu não tiver suficiente, e se você não tiver suficiente com isso que nós estamos falando, procura informação, dá um Google.
Sabe? Se interesse mais pelas coisas que estão afetando mesmo, ou que estão alimentando as suas paranoias. E se você estiver vivendo alguma paranoia, é digno. Alguma coisa que você ouviu, que somou com alguma coisinha aqui interna, e você fala, nossa senhora, realmente isso aqui é um problema. Será? É um problema ou é uma oportunidade? Eu entendo que todas as situações que nos acontecem vêm com convites de cura embutido. Sabe? Não importa o que você estiver pensando, nossa, será que isso é um problema? Não vai ser se você tiver saúde mental para reconhecer as oportunidades naquela situação. Isabela, mas eu não tô namorando. Eu quero ser mãe, mas eu não tô namorando. Então muda a frequência de pensamento. Sabe frequência de rádio? Frequência de rádio. Cada rádio tem uma frequência. Se eu quiser ouvir um tipo de música, eu tenho que estar numa frequência. Não adianta eu estar numa frequência querendo ouvir a música que está tocando na outra rádio. Então eu tenho que mudar de frequência. Então assim, muda de frequência. O que é isso, Isabela? Primeiro, vira a câmera para você. Começa a reconhecer quais são suas características, quais são os seus limites, o quanto você está se respeitando. E aí eu sempre gosto de perguntar assim, você casaria com você? Isabela, que absurdo. Não é. É autoconhecimento total. Hoje eu casaria comigo. Com certeza. Tô me achando não, é porque eu tô consciente, entende? Dos meus pontos fracos, total, só bate um direct lá no Papai Financeiro, meu marido, você vai saber. Nossa, Isabela, nossa. Sim, nós já sabemos. Então, assim, isso é papo de maturidade mesmo. É autoconhecimento que só vem com o tempo, com a experiência de vida. Nunca acaba, é o tempo inteiro a gente se autodescobrindo. Mas fala mais, senão eu falo que sem parar. Não, a gente já tá. Você quer fazer uma pergunta aí, Lulu? Posso fazer uma perguntinha? Pode fazer. Pode. Faria mais várias, mas a gente tá com um horário. Vocês têm meu zap, vocês podem perguntar depois se vocês quiserem. Isa, e você disse, você está conciliando o seu trabalho, a sua gravidez aos 44 anos, deve ter muita gente que olha e fala assim, meu Deus, grávida com 44 anos, indo para cima e para baixo, porque saindo daqui ela já tem um outro compromisso, né? Quem não tem? Exatamente. Como é que tá essa sua disposição? Super bem. Super boa, tranquila. Meu expediente acaba às 6 horas. Às 6. Olha aí, tem tempo pra ver a série. Tem tempo pra ver. Já tem uma filha. Vejo série todos os dias. Aliás, tô assistindo agora uma White Lotus. Gente, maravilhosa. Eu acabei acabei a temporada. Eu já terminei ontem. Eu vou terminar essa semana. Todas as temporadas? Todas. Ela Eu me devorei. ultrapassou. Eu comecei 2 semanas antes daqui, me ultrapassou. Eu assisti a primeira só. Maravilhosa. Esse é o momento que eu e meu marido, a gente senta, sabe assim, pra aterrissa. A gente assiste. Pois aí, White Lotus dá pra gente pegar muito essa parte comportamental, né? Porque são várias camadas que eles mostram. É incrível. Só tem gente perturbada, né? Só. Que isso? Não, senhora. Eu já ia dizer o seguinte, por mais que os diálogos sejam, nossa, que loucura, é tudo real. Sim. São pessoas que a gente Os pontos de vista, né? conhece. Então, eu assisto série. O que eu quero dizer assim, meu expediente acaba às 6. Tem dia que acaba às 6, tem dia que acaba às 10. Só que sou eu que equilibro. Sabe? Mas você pode fazer isso porque você não trabalha com o chefe. Eu tenho um monte de chefe, tenho um monte de cliente. Cliente é chefe. Mas eu sei colocar o meu limite. Entende? Eu preciso ser responsável que então se um dia minha agenda foi até mais tarde, no outro dia ela vai começar mais tarde e assim por diante. Sabe? Outro dia eu fui para Manaus fazer um treinamento com 300 líderes. Foram 4 palestras. Só que foi a primeira vez, com 44 anos e grávida, que eu vivi essa situação. Então, no fim da última palestra, eu estava super cansada. Mas eu estava feliz. E o que eu fiz no dia seguinte? Você deu folga. Pronto. É. Fiz minha atividade física, fiz minha drenagem, organizei minha casa. Ou seja, eu sei quais são as fontes que me nutrem. Isso é bem bacana. Então, mas e se você viajar? Não, eu já sei até que mês eu posso viajar. Eu não faço mais nenhuma loucura, nenhuma estripulia. Entendeu?
Estripulia, adoro. Eu tô aprendendo isso e é o que eu falei com você, inclusive, antes da gente entrar aqui, que eu falo com a Lulu, que já é autônoma há muito tempo. Agora que eu tô nessa nova fase, ter autonomia sobre o meu tempo, a minha liberdade, isso não tem preço. É isso, tem dia que eu trabalho horrores, trabalho de sábado e domingo, porque eu sou minha chefe e ela é exigente. Porém, tem terça-feira que eu acabo meu expediente às 4. Eu vou assistir White Lotus, por isso que eu já te passei, Luna. É que eu tô esperando o meu marido, por isso que eu ainda não terminei. Às vezes a gente viaja, eu falo, Tí, você quer assistir daí ou assistir daqui? Não, a gente é segura. sacanagem abandonar no meio da série. Isa, Obrigada! muito obrigada. Que papo delicioso. Era isso que vocês queriam? É lógico, claro. É sempre que a gente quer de você, é isso, você agrega muito. Muito. Você agrega demais, as tem uma nossas intensidade Balzackers. na resposta. Você é uma mulher muito Assertiva, intensa, cirúrgica. Isa. É muito. Você Sim. é muito Qual é o seu inspiradora. signo? É verdade, Aquário. escorpião? Mentira, aquário? Aquário? Por quê? Olha, Meu marido é achei que- escorpião. Tá. E os babies? Angelina é câncer e o Antônio provavelmente vai ser câncer também. Olha, Ai, que que legal. É beleza. meu ascendente, minha lua. Trazendo bastante Emoção. Sentimento. romantismo, Senso né? familiar. Total. É bem legal. É tudo que eu preciso. É, Sensacional. Isa, obrigada. Eu que agradeço. Muita foi demais. saúde pra você, Ó, pro parabéns Antônio. vocês por terem voltado. Vocês fizeram uma pausa e voltaram. Coisa mais sábia que tem. Faça uma pausa voluntária para evitar uma pausa involuntária. Ai, não sei para onde a gente vai. Para um pouquinho. Revisa a rota. Sabe, não precisa sair correndo, desesperado. Não, o mundo não vai acabar. E se acabar, a gente tá tudo certo. A gente fez o melhor que a gente pôde. Esse é o ponto. Então, parabéns por vocês terem parado e parabéns por vocês terem voltado. E que vocês tenham muita saúde e presença para captar, né, que aquilo que está incomodando vocês e provocando vocês duas está incomodando e provocando outras pessoas. E é isso que a gente tem que usar da nossa experiência, caminhos para contribuir para a vida de outras pessoas. Aí você entende o sentido. Aí o sofrimento tem propósito. Nossa, Bela, mas sofrimento é uma palavra pesada. Vocês acham que eu não sofro? Certamente. Grávida. Então, de novo, aí tira a parte romântica e vamos falar real. Você acha que eu não tenho sofrimento? Tenho vários. Mas eu tenho um propósito com este sofrimento. Né? Estar grávida com 44 anos e com uma menina de 4 anos cansa, mas devolve. Pegar um voo para fazer uma palestra, sabe? E falar com pessoas que não querem me ouvir, cansa, mas devolve, porque eu estou fazendo com propósito. Percebe? Agora, se eu tivesse agora com 44 anos, com uma filha pequena, tendo que defender uma pauta, um buraco de rua, não faria sentido hoje para mim, mas já fez muito sentido no passado, quando eu não tinha filho, quando eu não estava... Você entende? Então, a gente precisa atualizar a identidade, que eu falo bastante isso nos meus conteúdos, atualizar a sua identidade para poder seguir com coerência, meninas. E tá tudo certo. Eu mudei de ideia. Não, agora eu quero congelar ovos, quero congelar. Eu falei isso no meu livro, eu já dei pra vocês. Eu li. Senão eu mando de novo. Maravilhoso. Então lá eu falo sobre a questão da fertilização. É um investimento. É igual o seguro do carro. Você paga pra não usar. Tomara que você tenha condições de fazer um congelamento de óvulos, que é o investimento da sua paz. Mas mesmo sabendo que depois pode ser que você precise ou não daquilo. Então, são essas decisões que a vida está nos convidando a tomar. Que bom. Obrigada, pelo espaço. Obrigada, Obrigada a Isa. você, Obrigada foi demais. maravilhoso. Foi muito Estamos bom. aqui sempre que precisar. Quinta temporada. Voltará Já a vai tá Isabela com Camargo, Beibinho certamente. no colo. Vai. Não, do colo não, porque senão derruba tudo. Não, fica... Balzackers! Obrigada. Obrigada por mais um episódio, pela presença de hoje. Certeza que vocês gostaram muito. É sempre um aprendizado, uma sabedoria que essa mulher traz pra gente. E trazer esse espaço para fazer companhia aí nos seus dias, seja dirigindo, em casa ou no seu momento de descanso sem culpa com o Balzacs Podcast. Quinta que vem a gente está de volta. Mua! Beijo!